Peraí, tu tá achando que é errado a Bíblia falar que a mulher tem que ser submissa ao marido? É isso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Teu marido é submisso à tua missão? Não, eu que tenho que ser submissa à missão dele. Então, a tua missão não é a mesma dele? Não, a nossa missão é igual. Então, por que ele não está submisso à tua missão? Não, a gente vai se submeter um ao outro, mas ele não tem a obrigação... Você disse que você está submissa à missão dele, mas que ele não está submisso à sua. Ele não tem a obrigação de ser submisso à minha missão. Ele tem que me amar como Cristo amou a igreja, inclusive apoiar aquilo que eu faço, enfim. Mas se ele disser, eu não quero que você faça, eu não vou fazer. Ponto. Ele que dá a última palavra. Você acredita nisso? Eu acredito. Não, é o que a Bíblia fala, é o que eu tenho que fazer. A Bíblia diz que a última palavra é a do homem? Diz. Quando? Aonde? Que versículo? Tá escrito lá. O homem é a qual autoridade, versículo? o homem é o líder, o homem é a autoridade, isso tá lá. Como é que Cristo amou a igreja? Amando, se entregando por ela. A gente tem que ser submissa. Quando fala submissa, é reconhecer a liderança. Então, significa quem é líder? que se a gente tem que amar... Se você for fazer a mesma missão que o teu marido, você não precisa estar casado. Você pode ficar solteira. Você tem essa opção. Agora, se você que é cristã e quer viver um relacionamento cristão, é isso que a Bíblia fala. Ponto, você tem todo o direito de não seguir. Você tem todo o direito de seguir. A questão é quando você chega na internet e milita contra isso. Você está literalmente militando contra a família. Isso. Aí você vai militar contra aquilo que Cristo está falando. Sabe? Não. Você está falando da mensagem de Paulo. Aí tá? Paulo não foi guiado por Deus. Só aquilo é uma mentira. Vamos falar de Paulo, então, que Paulo foi guiado por Deus. As mulheres não são permitidas falar na igreja. Tá certo? Porque não é permitido que elas falem. Inclusive, é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Tá? Inclusive, se elas tiverem dúvida, elas fiquem caladas e, quando chegarem em casa, perguntem aos seus maridos. Paulo também fala que as mulheres, elas não devem exercer nenhum tipo de ensinamento sobre o seu marido. E aí, me fala algo sobre isso. Então, ali ele estava falando num contexto, tá, da igreja de Éfeso, onde as mulheres estavam atrapalhando, né, o culto. Mas as mulheres, só as mulheres. Ué, pelo que ele está falando, sim. Tem um contexto, né, incrível. Tem um contexto. Exatamente, eu não terminei de falar. Tá. E daí, Paulo ele não proibia as mulheres de ser líder em igrejas, até porque ele também deu saudações a uma igreja que tinha... eu não sei se... Você lembra como é que era Átila? Áquila e Priscila. Isso, que eles governavam uma igreja, eles lideravam uma igreja dentro da sua casa, eles dois. E Paulo deu saudações, no momento ele proibiu aquilo ali. Então, você tem que entender o contexto daquilo ali. Agora, a questão de submissão e de amar, o esposo amar a mulher como Cristo amou a igreja, você tem todo o direito de não seguir, tá? Mas você militar contra isso aí é bem complicado como cristã. E é disso que eu tô te questionando. A gente pode falar aqui, Ingrid, Jesus, antes dele ir para o céu, né, depois que ele ressuscitou, ele disse, deixa um novo mandamento para vocês. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como o quê? Cristo amou a igreja. Como assim mesmo? Não, como a igreja. Ele disse isso. Então, a função do homem é amar a mulher como Cristo amou. Amar a mulher como Cristo amou a igreja. E a função da gente, enquanto cristão, é amar o próximo como Cristo amou a igreja. Não, peraí. A gente está falando de um contexto de casamento. A gente está falando de qualquer próximo. Eu estou te dizendo que é a mesma missão. Não, tô falando do casamento. Eu não tenho que ser submissa ao Marco, eu não tenho que ser submissa. Eu tenho que ser submissa ao meu marido. É disso que eu estou falando. Não, você está dizendo que você tem que fazer. Não, a Bíblia fala, não sou eu que estou falando. Então, assim, você é cristã.